Fala, torcida bugrina, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está vendo, de como você está vendo. Hoje só nós dois vamos falar um pouquinho sobre um resultado um pouquinho doído que foi, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Guarani na Copa Paulista, como é que foi, como é que vai ser. E eu vou dar um oi aqui primeiro pro grande amigo meu, Rafael de Márcio. Como você tá, Rafael? Tudo bem? Fala, Thiago, tudo bem? Fala, família bugrina. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando nossa cobertura da Copa Paulista. Hoje eu e o Thiago vamos tratar um pouco do jogo, um pouco dolorido, né, contra a Portuguesa e o pré-jogo aí de quarta-feira contra o Água Santa e antecipando também um pouco já do pré-jogo contra o Nacional, que vai ser no sábado, dia 14. E vamos prever aí possíveis escalações, avaliar bastante do que a gente viu contra a Portuguesa e discutir qual vai ser o rumo dessa Copa Paulista, né? Para que a gente está na competição, a gente está otimista ou muito mais pessimista? O que vai ser essa competição para o nosso Bugre, hein? Isso. Então, Rafa, Guarani 0, Portuguesa 5. Resultado um pouquinho difícil, né? Vamos tentar fazer O que você viu de bom no Guarani? Então, como a gente comentou na mesa redonda, na última quarta-feira, né? Não sei se todo o pessoal que está aqui acompanhando os momentos que a gente falou, eu assisti o jogo, eu consegui ligar, o computador estava 1-0. Então, a gente tomou um gol aí com cerca de uns 8 minutos do primeiro tempo, mas assisti o resto da partida. O primeiro tempo, para mim, não foi ruim, não foi um primeiro tempo regular, a gente acabou sendo derrotado de 1-0, até aí completamente normal, né, tendo em vista a comparação dos elencos e, como a gente já falou, né, o foco que cada equipe está dando. Então, primeiro tempo, eu até tirei alguns pontos positivos. A gente teve chances perdidas que a gente debateu, né? Se tivesse aquele último passe a mais, né, em 2, 3 chances, né, não tivesse tido um certo egoísmo, passando para o companheiro mais bem posicionado, a gente poderia ter empatado o jogo. Mas assim, de destaques, né, o que a gente pôde pegar, assim, né, a gente conversou. Eu gostei bastante da lateral esquerda, né, do Heitor, né, um menino novo também, parece que 18 anos, 18, 19. E também da base, acho que está jogando Paulista Sub-20 também, se eu não me engano. E é uma coisa boa que o Guarani está criando muitos laterais esquerdos, né? A gente discutiu o Bidu, sem contestação hoje, o Eliel foi titular na última partida do Brasileiro, com 18 anos, e agora tem mais um que está se mostrando ter condições de ir para jogo. Também destaco o zagueiro Tite, que mesmo tendo tomado 5 gols a zaga do Guarani, a gente é um cara que estava jogando o Paulista Sub-20 até outro dia, tem 18 anos, zagueiro canhoto, não dá para pôr tudo na conta dele, ali dos 5 gols que a gente tomou, mas não consigo ver muitos outros destaques além disso, né? A gente comentou um pouco do Júlio, camisa 8, né, um meia, mas também não vi muita coisa, eu fico mais a esses dois nomes. E o que você achou, Tiagão? Então, para começar, só respondendo uma pergunta que me fizeram na mesa redonda que não tinha resposta. Filipe Urbano, de 18 anos, também assinou o primeiro contrato profissional agora, esse mês ainda. Esse mês não, o mês que passou agora, né? Que o mês está começando agora. Ele não jogou, nem ficou no banco por causa de Covid. Então, eu imagino que ele tenha sido pego no teste justamente contra esse jogo. Então, pelo menos mais uma semana fora, né? Então, ele provavelmente vai perder esse jogo contra o Água Santa e provavelmente vai perder o jogo contra o Nacional também. Sobre o jogo do Guarani Portuguesa. A Portuguesa, primeiramente, eu achava que a gente ia ser muito difícil fazer gol, porque apesar da gente saber, da gente conhecer muito bem Diego Giussani e Diego Sacomã, a gente saber que eles não têm o nível para jogar no profissional do Guarani, a gente sabe que eles são muito acima da divisão, né, da Copa Paulista. Também eu gostaria de destacar um pouquinho também do primeiro tempo que você comentou também, que, na verdade, eu imagino muito que isso seja mais uma estratégia errada da Portuguesa, que a gente criou bastante chance de gol. Porque eu vou explicar mais ou menos uns termos um pouquinho mais técnicos, o pessoal fala de futebol moderno, não quero muito entrar nesse assunto. Mas existem dois termos que é profundidade e amplitude. Amplitude é nas laterais do campo, quando o jogador, as armas estão muito abertas ou estão um pouquinho mais fechados. Então, você compacta mais o campo, você pode abrir mais. E profundidade é na vertical, né, no sentido entre os gols.
Então, nisso, a Portuguesa fanava demais, compactava, quando estava atacando, a zaga ela compactava demais e marcava muito alta. Uma zaga muito alta depois do meio do campo. E nisso eu acho que a gente conseguiu aproveitar bastante, até um pouco com o alemão, mas acho que eu vou perguntar isso daqui a pouco para você, apostando na velocidade, porque a gente aproveitava essa linha de impedimento burra da Portuguesa, que a Portuguesa fazia, e a gente conseguia chegar bastante no gol. Depois que nós ajeitaram isso no segundo tempo, a gente não chegou mais, a gente sofreu demais, e eu acho que principalmente o primeiro gol a gente tomou, já tinha sido ensaiado pela Portuguesa 2, 3 vezes antes, e a gente tomou um gol que para mim é inadmissível, mesmo sendo na base, eu acho que não pode tomar um gol desse, que é aparecer numa jogada trabalhada, aparecer o jogador na frente de todos os zagueiros, estar na frente da linha do zagueiro e aparecer sozinho para finalizar. Eu acho que isso não pode, tem que ter pelo menos um acompanhando. A partir do segundo tempo, que aí a gente vê que teve um gol. Acabou 1-0 o jogo, teve um gol no comecinho do segundo tempo, e teve 3 gols em sequência entre 28 e 36 minutos. Ou seja, a gente tomou 3 gols em 8 minutos. Acho que nem o Brasil no 7-1 tomou 3 gols em 8 minutos. Mas eu acho que isso não pode acontecer, a gente parar de jogar desse jeito. Tudo bem que a garotada sentiu, mas eu acho que não pode a gente parar. Porque a Portuguesa não fez muito esforço para pegar a bola. Ela ficou parada na dela, ficou parada no meio do campo, esperando a gente tocar a bola errada. E a gente tocava a bola errada. Então, eu acho que isso é falta de treinamento, falta de entrosamento dos jogadores também. Eu acho que isso aí, mesmo sendo na base, eu acho que não pode acontecer. E para complementar, já emendar uma pergunta para você, eu falei um pouquinho do alemão. Rafa, o que você achou do alemão, do João Paulo? São 2 jogadores que vieram para o profissional, não tiveram espaço e não vou falar que desceram, porque Guarani profissional é Guarani profissional, mas estão jogando um campeonato junto com a base. O que você achou da performance dos dois? Sim. Não, primeiro esse ponto de desceu, de foi rebaixado, não foi. A minha opinião, desde antes da partida, é que não existe rebaixamento nesses termos. Eles estão indo para representar o Guarani e muito se falou de o alemão é uma punição para ele jogar a Copa Paulista. Eu via como uma oportunidade e que mais uma que ele desperdiçou. Se ele entra ali, né, foi muito comentado, se ele entra nesse jogo, faz um puta jogo, faz 2 gols, ele entra na cabeça do Conceição, por exemplo, para jogar daqui a pouco contra o Cruzeiro, a gente está sem atacante, ele não vai ser titular. Mas e se ele entrasse nesse jogo e fizesse 2, 3 gols? Ia mudar um pouco a questão ali na cabeça do Conceição, né? Mesmo para João Paulo, mesmo para qualquer garoto que esteja ali. Se ele está desempenhando bem, e para eles é a mesma forma, e uma chance até maior. A gente viu ele sendo marcado por Jussane e Sacomã, por exemplo, 2 caras que até foram companheiros dele no time da cidade, se eu não me engano. E aí ele acha que isso é um demérito? Eu nem acho que isso seja a opinião dele, mas a gente ouviu muito a torcida falando disso, né? Mas indo assim para o jogo, ele jogou um pouco assim diferente da posição que ele costumava jogar. A gente viu ele muito, embora estivesse camisa 9, ele foi muito armador, né? Tentou e recuava muito, tinha hora indo lá perto do primeiro volante nosso. Mas assim, muito improdutivo e não vi assim, eu não me lembro dele ter uma oportunidade clara de gol também. E João Paulo, para mim, como a gente debateu na quarta-feira, para mim foi o pior jogador do jogo, né? Não teve, para mim faltou vontade. Eu tinha esperança dele ir bem, pelo que ele já trabalhou com o Baresi no São Paulo. E é um jogador que já mostrou em alguma ocasião, não no Guarani, mas em outras equipes, um certo potencial e é novo. Eu achei que para competição ele iria bem, né? Vamos ver se agora dá uma chacoalhada, quem sabe melhore. Mas nossos dois veteranos aí, né, como pode dizer, não surpreenderam e eu aponto, inclusive, os outros que eu comentei antes, né? Garotos muito mais novos que eles, que foram, inclusive, mais conscientes no jogo, tiveram mais destaque. Isso. E só para corrigir uma frase, acho que foi você que falou, que o Heitor, que é o lateral esquerdo, ele já tem 22 anos, tá? Não é tão jovem assim. Isso, justamente sobre ele, tanto o Heitor, que foi um lateral esquerdo, que jogou com a camisa de número... 6. Perdi aqui. Camisa de número 6. Tanto o Kaique, que jogou como volante,
como vão lá de camisa número 5, os dois, o Heitor tem 22, o Kaique tem 24, os dois disputaram a Copa Paulista do ano passado, também pelo rival nosso. O nosso Nunca Serão ficou em quinto lugar no grupo com São Caetano, Água Santa, São Bernardo, Santo André e Grêmio Osasco. O que você acha de vir jogadores um pouco mais velhos que já disputaram competição para agregar? Você acha que os dois agregaram, o Kaique principalmente, o que você achou da performance deles? Eu até no começo tinha gostado, até comentei com o pessoal do Bugrecast que eu tinha gostado do Kaique, né? O Heitor eu gostei, assim, achei para mim um dos melhores do jogo. Essa informação até é nova, a gente não tinha noção de quem era da base e quem não era até uma discussão nossa, né? A gente não sabia de onde surgiram muitos desses garotos, uns conhecidos como o Emerson, o Carlão e outros que a gente não sabe de onde vieram, o Guarani também não informa muito. Mas assim, eu acho importante a vinda desses jogadores um pouco mais velhos, quem sabe até possam vir outros, né? Os jogadores estão sem clube, às vezes o Guarani pôde ver que o elenco, né, pelo menos essa primeira partida informa que o elenco não está tão forte assim, né? Todos os jogadores ali, a gente mostrou o que a gente conversou muito, né? A gente tem que entender a prioridade que a gente tem nessa competição. Se for para ir com esses 17 jogadores que foram, não tem muito como a gente almejar coisas grandes, né? A gente pode até passar de fase, podemos chegar ali num mata-mata, mas a gente viu que tem equipes fortes e eu não acho que a Portuguesa seja, inclusive, a mais forte. Eu acho que tem equipes mais fortes que a Portuguesa, inclusive. Então, se a gente achar que nossa meta é ser campeão para ir para a Copa do Brasil, não, infelizmente, não é com esse elenco somente que a gente vai chegar. Então, acho que precisa reforçar, mas um ponto que eu entendo, assim, se a gente acercar que a prioridade é ganhar a vaga na Copa do Brasil, que eu acho que, para mim, Rafael, seria, né, uma prioridade bacana, a gente já entrou, vamos tentar ganhar. Tem que tentar usar mais o pessoal do nosso profissional, inclusive. Né? Não sei como é essa relação com Conceição, como que é a visão da diretoria sobre o descanso necessário para os atletas, quem pode descer, quem não pode, mas tem que aproveitar, como a gente já falou em outras ocasiões, jogadores mais encostados, que não estão jogando muito ou estão voltando, né? Senhor Bruno Paulo, Marcelo, quem não joga muito, às vezes, Vitor Ramon estreou, ou até goleiro, a gente viu o Carlão, a gente coloca muita fé, mas talvez um goleiro mais experiente como até o Pim, o Jefferson Paulino, precisa trazer uns 4, 5, 6 do profissional, se a gente quiser ir firme, né, nessa competição. Acho que a primeira fase até dá para a gente classificar com esse elenco que a gente está agora, mas chegar num mata-mata, pegar uma Portuguesa, um São Bernardo, uma Ferroviária, é mais difícil, né, em 2 jogos ida e volta. E já atropelando um pouquinho a pauta nossa, a gente vai ter, depois desse jogo do profissional do time A mesmo contra o Cruzeiro, a gente vai ter 11 dias de descanso até enfrentar o Botafogo no dia 20. Nesse meio tempo, a gente vai ter o jogo contra o Água Santa, que vai ser na quarta, e vai ter o jogo contra o Nacional no sábado. Você acha que a gente pode trazer mais jogadores do time A para jogar, contra o Nacional principalmente? Sim, a gente tem 2 jogos com o Nacional nesse meio tempo, né? Tem no sábado e na terça, parece, depois a gente joga pela Série B só no dia 20, então tem 3 jogos da Copa Paulista nesse meio tempo, né? Não digo nem em todos, mas vamos dizer, eles vão ficar 11 dias aí, né, treinando ou com descanso. Eu acho, não diria titulares, mas bons reservas deveriam entrar nesses jogos para a gente entender como seria. Eu já citei alguns antes, quem sabe até uns mais frequentes no time titular. A gente pode pensar em vários nomes, né? Giovani, quem sabe o Renanzinho a gente pensou, inclusive, para dar mais confiança para ele, né? Quem sabe ele joga uma Copa Paulista, faz os seus gols ali, ele já é um cara com uma entrada boa no profissional, na Copa Paulista, eu acho que ele ficaria confortável, né? E para o nível da competição é excelente, né? Um cara que chega ali para mudar o time de nível mesmo. Então, a minha opinião é essa. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que você acha, Thiago? Você colocaria também aí alguns jogadores, só os mais reservas, o elenco, ou até, quem sabe, algum titular? Eu colocaria mais para acrescentar experiência, porque a gente viu, principalmente com os dois que eu tinha citado, tanto o Kaique quanto o Heitor, eles tinham um pouquinho mais de consciência do que estava fazendo com a bola.
E eu acho que faltou muito isso, principalmente pode ser o nervosismo, pode ser o adversário que conseguiu, pode ser. Isso aí a gente vai ver com o tempo, se continuar repetindo essas falhas, né? Mas eu acho que, por exemplo, o desempenho nosso, que eu falei tanto que a gente tinha que analisar principalmente o desempenho. A Portuguesa chutou 23 bolas, a gente conseguiu chutar 8. Dessas 23, 13 foram no gol. Eu acho que isso é muito, eu acho que não pode acontecer um negócio desse. Eu acho que talvez colocar, eu não sei, um zagueiro, um volante, como. Não sei, talvez improvisar alguém que não é tanto um zagueiro, um volante, um Marcelo, por exemplo, tentar improvisar mais atrás para dar O experiência. Marcelo que tá encostado, né? Ele daria uma experiência Isso. boa, não tá Eu acho jogando que direito. isso, eu acho que pode dar uma experiência assim para o time, sabe? Mas para armar, para estar no vestiário, para cobrar o jogador, para falar, ó, vamos para cima porque a gente pode. Eu acho que faltou alguém com uma experiência que era para ser principalmente do alemão, para chegar e falar, viu, vamos, acorda, não vamos parar de jogar. Sim, Porque a gente viu, dá a bola em mim, pode dar a bola em mim que pode respirar. e chegou uma hora que o alemão ele estava brigando com todo mundo. Ele segurava a bola e ninguém aparecia. Hoje ninguém aparecia, estava tomando 4, 3, 4. Estava todo mundo com medo de sair para o jogo. E ele brigava, e reclamava, e abria os braços. Acho que isso aí não pode acontecer, principalmente num time que você é experiência, você é o cara que está todo mundo olhando, falando, por favor, me ajude. Principalmente num time que está tomando de 3, o jogador vai olhar para o cara e vai falar, pô, você já jogou profissional, jogou em tal clube, tal clube, tal clube. Ajuda nós. Eu acho que não podia ser assim. Eu acho que precisava ter uma, uma performance, uma imposição no campo um pouco maior. Agora vamos projetar um pouquinho o jogo a seguir, né? Guarani e Água Santa lá no Distrital de Inamar, em Diadema. O que você espera para esse jogo? Cara, eu acho que mesmo sendo um jogo fora, em sequência ali, né, talvez com algum abalo para a maioria dos garotos, porque tomou um 5-0 em casa, teve muitas críticas da torcida, jogadores antes desconhecidos já sentiram um pouco do que é a pressão, né, mesmo na base a torcida pega. Mas assim, também eu acho, você pode até depois confirmar para mim, se tem um pouco mais conhecimento do Água Santa, eu acho que o Água Santa é mais fraco do que a Portuguesa, inclusive veio de derrota frente ao Nacional. E então isso aí balanceia bastante, mas a gente fica meio sem saber o que apontar também, justamente por não saber quem do profissional vai estar disponível, né, na quarta. Pode ser que nem o alemão jogue, né, porque ele está hoje é segunda-feira, ele está em Belo Horizonte, está relacionado para o jogo contra o Cruzeiro. Pode ser que ele volte e não jogue na quarta, né, ou pode ser que volte, jogue ele, jogue Marcelo, jogue mais gente, por acharem que compartilharem a mesma opinião que nós dois. Mas assim, eu acho que o Guarani vai atrás de um empate. De novo, eu palpitei um empate contra a Portuguesa. Mas por os dois times estarem vindo de derrota, eu vou apostar em um 2-2, né? Eu acho que o João Paulo vai jogar de novo, né? Esse com certeza não viajou. Quem sabe ali tentar ter alguma esperança nesse empate, e depois a gente tem esse longo intervalo que a gente comentou, né, de mais 2 jogos contra o Nacional, que a gente vai estar numa pausa, né, meio que uma pausa da Série B. Quem sabe podem vir reforços. Essa é a minha única esperança, né? A não ser que o time entre na quarta e mude totalmente o que a gente já pensou, né? Que a gente não assistiu muito jogo treino, só viu esse jogo, esse é o parâmetro que a gente tem, né? Isso. E você, o que você acha? Falando em jogo treino, a gente perdeu pro Atibaia não, pro Água Santa. Tava vendo Atibaia aqui, não, é Água Santa que a gente vai pegar. Também no Inamar por 2-0, né? Então, eu acho que o jogo, apesar do Água Santa ter saído na frente do placar e ter tomado a virada pro Nacional, eu esperava mais, principalmente por causa do trabalho do grande Mr. Ivanilton Sérgio Guedes, né? Sérgio Guedes, eu acho que é um grande treinador para o interior. Eu acho que a gente não pode desmerecer, né? Não pode minimizar o trabalho de alguém assim. Eu acho que o Água Santa também é um time jovem, é o time que está sendo preparado para o Campeonato Paulista da Série 2 do ano que vem. Mas eu espero também um jogo bem complicado, principalmente se a gente repetir a atuação que a gente fez no jogo passado. Se a gente continuar dando espaço nas laterais,
principalmente na lateral direita, né? A gente tomou bastante bola por trás lá. Se deixar sobrando espaço, o zagueiro saindo mal, saída errada de bola, se a gente continuar saindo errado de bola, provavelmente a gente não vai acabar ganhando esse jogo, não vai conseguir um ponto nisso aí, não. Tem gente falando que a gente vai precisar de 3 pontos, o último deve classificar. A gente só não pode ser o saco de pancadas, que provavelmente cada grupo vai ter um saco de pancadas, que esse sim não vai classificar. Se a gente conseguir tirar alguns pontos desses aí, a gente consegue se classificar sim. E esse jogo eu acho que é muito importante para a gente conseguir pelo menos um ponto e a gente conseguir adiantar um pouquinho a nossa conta e não precisar sobrar tudo para o jogo contra uma Portuguesa lá no Canindé, por exemplo, que vai ser bem complicado. Sim, eu acho que o jogo em sequência também contra o Nacional, que a gente vai falar, que é em casa, esse eu acho que é um fundamental, né, de conquistar os 3 pontos. Que a gente acreditava que era o time mais fraco do nosso grupo, né, na nossa pré-análise, acabou ganhando do Água Santa, mas não tem nenhum grande nome, e jogando em casa, a obrigação, se a gente quiser classificar, é conquistar esses 3 pontos no sábado, né? Isso, mas se eu puder, eu acho que eu vou discordar um pouco. A gente achava mesmo que o Nacional ia ser o mais forte, vendo o que aconteceu, vendo que o Nacional, principalmente, não perdeu muitos nomes da Série 3 para a Copa Paulista, eu acho que o Nacional é um pouco mais forte que o Água Santa, assim, e a gente tem que dar a vida para tentar conseguir, se conseguir um ponto ótimo, se conseguir 3 pontos, melhor ainda, né? Se for para palpitar alguma coisa nesse jogo contra o Água Santa, eu palpitaria uma derrota, primeiro porque tudo que eu estou palpitando está acontecendo exatamente o contrário. Então eu vou palpitar uma derrota porque vai vir uma vitória nisso aí. E também porque eu acho que o time não é. O nosso time, eu achava que poderia ser um pouco mais fluido, um pouco mais. Sair com mais velocidade do que saiu. Eu achava que ia ter uma jogada mais trabalhada. E não teve. A gente não tinha nem como assistir os jogos treino, né? Eram todos fechados. Por causa da pandemia também, né? Então, eu imaginava que o Guarani ia ser bem melhor, ia jogar bem melhor, mas eu acho que a gente tem tudo para conseguir pelo menos um ponto nesse jogo contra o Água Santa. Mas eu vou palpitar uma derrota porque tudo que eu estou falando acontece ao contrário. Depois disso. A derrota tranquila ou goleada? Se eu palpitar uma goleada, acontece 5-0 para nós, né? Então eu vou palpitar uma goleada pro cara. Depois disso, a gente vai ter o jogo contra o Nacional em casa. O Nacional também. O Nacional, só para dar um parâmetro geral do Nacional, empatou os 2 jogos contra o Noroeste. O Noroeste que perdeu a vaga para o Velo Clube agora na Série 3, não subiu. Mas vinha com uma primeira fase, se eu não me engano, de 1 ou 2 derrotas só. É um time muito, muito forte. Conseguiu empatar no Alaion, se eu não me engano, por 0-0 e no Alfredão por 1-1 ou 2-2, acho que foi 1-1. Levou para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. Não perdeu muita gente e parece que vem relativamente forte, pelo menos para conseguir essa classificação. Rafa, o que você espera desse jogo? Você acha que a gente consegue? Você acha que a gente vai conseguir dar uma melhorada? Vai conseguir dar uma treinada para conseguir os 3 pontos contra o Nacional? Cara, eu acho que a esperança é essa. De novo, tem que bater no ponto de a gente tem que ver quem vai jogar. Eu tenho a esperança de que vai jogar alguns profissionais no sábado, que a gente vai estar com essa janela grande. Mas mesmo sem saber isso, eu acho que o grupo de agora precisa entregar um pouco mais, né? Eu estava pensando comparações que a gente tem com times similares ao nosso na Copa Paulista, né? O Botafogo de Ribeirão conseguiu ganhar com a sua garotada, e a nossa rival aqui fez um jogo que complicou para a Portuguesa Santista, um time forte da Portuguesa Santista. Eles perderam de 3-2, um resultado normal, perderam fora de casa e até chegaram a ganhar a parte do jogo, né? Então acho que a gente, ainda por ser muito maior que esses outros 2 times que eu falei, a gente precisa mostrar que a gente veio nessa competição, mesmo com a garotada, não pode passar a vergonha que passou contra a Portuguesa na estreia, né? E todo respeito ao Nacional, a gente tem que entrar e tem que ganhar o jogo, né? A gente entrou para competir, Nacional vem aqui no brinco, eu acho que nunca ganhou da gente aqui, eu lembro de assistir um jogo contra eles aqui, e a gente tem que ganhar, né? Tem que mostrar para esses garotos, tentar tirar algum suco disso, né? E você? Então, primeiro que eu esperava também mais dessa garotada, mesmo com o elenco que tá, porque
principalmente ano passado, eles disputaram o Campeonato Paulista Sub-20, né? O Campeonato Paulista Sub-20 eles não foram mal. Apesar que base é base e adulto é adulto, lógico, mas a gente não pode pegar, não pode desmerecer e desconsiderar um resultado tão bom como cair para a terceira fase num grupo com Corinthians, Botafogo de Ribeirão classificou e a gente ficou na frente do Novo Horizontino, que sempre tem uma base muito, muito forte. Eu acho que contra o Nacional, estou tentando pegar aqui o retrospecto contra o Nacional para ver se a gente já perdeu contra o Caínas, já perdemos 5 vezes e ganhamos 15. Então é um retrospecto bem, bem positivo para a gente. Eu acho que, apesar do Nacional ter ficado com o elenco, eu acho que a gente pode entregar bastante para a gente conseguir um resultado positivo. O Nacional é um elenco que é extremamente copeiro, e nisso eu cito, não sei se foi 2 anos atrás ou 3 anos atrás, quando subiu na Bacia das Almas, que ninguém imaginava, né? Naquele ano, na Série 3, tinha o Olímpia, que tinha o dinheiro do Mário Teixeira, que é o dono do Audax, acho que todo mundo conhece o dono do Audax, que era acionista no Bradesco, né? E tinha montado um elenco muito forte com o grande Max Pardalzinho. Tinha tudo para subir. Inclusive ganhou em São Paulo por 1-0, o Nacional fez 2-0 em Olímpia e ganhou, e classificou. Também no jogo seguinte, eu não lembro, mas a final foi contra a Inter de Limeira, foi a mesma coisa. Perdeu 1-0 em São Paulo, ganhou 2-0, se não me engano, lá em Limeira, com o Limeirão lotado, foi campeão daquela Série 3. Então, acho que é um time que a gente tem que tomar muito cuidado, é um time que, apesar de ser um dos menores que tem na capital, lá, se for considerar os São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e Juventus, eu acho que são um nível acima, mas é um time que a gente não pode desconsiderar. Eu acho que é um time que, esse sim, eu vou ter que palpitar pelo menos de um empate para baixo, porque eu acho que não, acho que vai ser bem complicado o jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem chato, porque os caras não dão espaço, eles saem com velocidade, mas também não é aquela velocidade. É um time de Série 3, né? Não é forte bastante, mas é um time que poderia entregar mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Por ser sábado, eu acredito que até essa janela que a gente comentou, a gente não sabe os jogadores que devem descer. Mas provavelmente o Matheus Souza deve jogar. Ele está sendo relacionado para uns jogos do profissional, mas não está entrando muito, e era figura presente para o Baresi, né? Foi inclusive destaque em jogos treinos, fez até 3 gols em um dos jogos. E eu penso também uma probabilidade boa do Eliel talvez ter alguma minutagem, que é um garoto também que está começando. Hoje em Minas já não deve ser titular, né? O Bidu deve jogar. E a gente tem também o Eric Daltro, que é outro lateral esquerdo. Então a gente tem lá 3 laterais esquerdos no profissional e quem sabe eu imagino o Eliel talvez descendo, inclusive ele faz função mais avançada de ponta, mas principalmente o Matheus Souza. Você acha que consegue mudar o patamar desse time? Eu acho um bom jogador na base pelo que se mostrou. Você acha que ele é suficiente para talvez, não sei se quarta, mas talvez já contra o Nacional mudar um pouco o patamar desse ataque? Eu acho difícil falar, principalmente que um jogador de ataque vai mudar muito a nossa forma de jogar, porque o nosso problema foi justamente a saída de bola da defesa para sair uma transição, porque no primeiro tempo dava certas coisas, porque era chutão com a defesa alta da Portuguesa, conseguia chegar. Agora, eu acho muito, muito difícil a gente conseguir falar. Primeiro que eu acho muito difícil a gente conseguir prever alguma coisa sem saber quem vai jogar, né? A gente nunca sabe quem vai conseguir jogar, mas eu vou falar mais ou menos sobre a base, né? O fundamento do nosso elenco, que é a base nossa. Eu acho que um jogador assim poderia fazer uma jogada ou outra individual, mas eu acho que a gente continuaria pecando na saída de bola, que eu acho que foi o maior problema nosso. Então, acho difícil, porque eu acho que precisa, é muito mais treinamento. Eu coloco muito mais no treinamento, no entrosamento, do que em jogador individual, que eu acho que todo mundo lá que tem capacidade, tem condição de ser titular, sim. Depois disso, a gente enfrenta o Nacional ainda depois, apesar que vai ser outro programa, a gente vai falar mais disso, mas a gente vai enfrentar o Nacional em casa e fora. Você acha que jogar em casa e jogar fora tem diferença, principalmente num campeonato desse?
Eu acho que, assim, a questão da pandemia, a gente viu que tirou muito disso, se bem que Copa Paulista também ia ter muito pouco público, né? Mas, por exemplo, né, no nosso profissional, a gente achava que, querendo ou não, não tinha diferença, mas a gente viu que com o Conceição chegando, antes dele a gente não tinha nenhuma vitória em casa, com ele a gente tem 100% de aproveitamento. Por quê? Porque eles também treinam no Brinco, querendo ou não, já fizeram alguns jogos treinos lá no Brinco. Eu acho que interfere sim um pouco, mas o que eu acho mais interessante para os dois times, isso não tem muita diferença. Essa sequência, você jogar no sábado e jogar em seguida na terça, né, contra os mesmos jogadores, acaba sendo que você vai chegar na terça, você já está um pouco mais habituado com o que aconteceu, né? Você sabe, está fresco na memória, né? Você acabou de enfrentar os caras e você já sabe, até a gente que vai assistir, a gente vai conseguir comparar muito bem. Né, vendo como se joga o Nacional, a gente vai chegar na terça muito mais capacitado de analisar e sabendo, quem sabe, né, o Baresi e seus auxiliares, sabendo explorar os pontos fracos que o Nacional vai demonstrar no sábado. E quem sabe na terça, se no sábado a gente já conseguiu uma vitória, um empate, na terça a gente pode ir até mais completo explorando isso daí. Isso. E agora, só para encerrar, já que a gente já está passando do tempo, Paulista Sub-20, 15 de Piracicaba 2, Guarani 0. Foi esperado esse resultado? Olha, eu esperei esse resultado. Para mim era o time mais difícil do grupo, o 15. Eu não consegui acompanhar o jogo, mas pelo que eu vi, né, dos nossos amigos comentando e li as matérias na internet, o 15 fez um jogo bem acima do nosso, e aí você pode me corrigir da nossa escalação. Foi um pouco diferente dos últimos dois jogos, que eu me lembro, eu não sei se o Tite jogou, para mim ele foi quem a gente mais comentou dos outros jogos do Sub-20, aí a gente tem que conferir, mas eu achei assim um resultado até que normal, porque a gente comparar com o Elo Sport e Vossen, né, são os times mais desconhecidos e, pelo que a gente pôde ver, assim, mais fracos, contra o 15 uma derrota até que esperada. E você, achou que foi dentro da normalidade? O Tite não jogou mesmo, viu? Eu achei, viu? Eu acho que o técnico Denis, que é o que treina o Sub-20 do 15 há pelo menos uns 2 anos que eu acompanho, que eu já vi jogo do 15, é ele, que é um técnico muito, muito bravo, nossa. E ele, eu gosto bastante dele, eu gosto do jeito que as equipes dele são montadas com bastante intensidade, né? E eu acho que também foi esperado, principalmente porque a gente está jogando com o elenco Sub-17 praticamente, né? Basicamente, o nosso elenco Sub-20 está jogando a Copa Paulista e o nosso elenco Sub-17 está jogando Sub-20, né? Está sempre uma categoria acima. Então, eu acho que sim, acho que era esperado sim. Nessa próxima sexta-feira? Não, segunda, a gente enfrenta a próxima segunda, dia 16, a gente enfrenta o 15 de volta no CT. Eu também realmente não estou esperando muito uma vitória, não. Acho que é isso aí mesmo, a gente vai lutar para conseguir uma segunda colocação no grupo. Boa. Beleza, então. Acho que é isso, né? É isso. Quer dar um destaque final? Palpite para o jogo de daqui a pouco. Para quem está vendo depois, a gente está gravando antes de Guarani Cruzeiro. Então, vamos palpitar aqui, vamos brincar de mãe de Ná. Quanto vai ser o jogo? Olha, eu não consigo ficar assim tão otimista pelos nossos desfalques, mas com o bom bugrino e acreditando na surpresa, eu acho que um 2-1 pra gente, com a sorte ao nosso lado dessa vez, com algum gol fantasma, aquela coisa que ninguém espera, talvez um gol no comecinho. Seria muito bom uma vitória pra gente consolidar de vez essa boa fase e quem sabe sonhar alto. E você, o que você acha? Tô contigo, acho que o Família Escolar no Mineirão já viu coisa pior. Se eu for apostar, eu vou apostar em 7-1 para os caras, porque eu sei que tudo que acontece vai acontecer exatamente o contrário. Hat-trick do alemão hoje. Hat-trick do alemão. Então é isso. Beleza. Valeu, galera. Um abraço, gente. Até semana que vem. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.